Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor Brian Tracy. Então, bora começar. Nas palavras dele, o autor Harry Browne tem uma frase que diz: "Tudo o que você deseja na vida tem um preço associado a isso. Há um preço a pagar se você quiser melhorar as coisas e um preço a se pagar por deixar as coisas como estão. Há um preço para tudo." Um total de 85% da sua felicidade será de bons relacionamentos que você tem com outras pessoas. Por outro lado, 85% dos seus problemas e da sua infelicidade também podem estar associados a essas mesmas outras pessoas. Então, para evitar que essa parte negativa se sobressaia, deve ser do seu interesse querer se tornar uma pessoa excelente nas relações humanas. E felizmente, essa é uma habilidade que pode ser aprendida, e você pode se tornar uma das pessoas mais populares no seu ambiente de trabalho ou no seu círculo social, simplesmente adotando os comportamentos que outras pessoas populares praticam regularmente. Isso porque o homem é um animal social, como já escreveu Aristóteles. Ou seja, nós nos definimos de acordo com os nossos relacionamentos com outras pessoas. Nossos destinos são determinados por nossas interações com os outros, assim como o destino dos outros é determinado pelas interações deles conosco. Assim, nós aprendemos quem somos e conhecemos a nós mesmos simplesmente por meio dessa interação. Tudo que nós fazemos ou é para construir nossa autoestima ou para protegê-la de ser destruída pelos outros. Bom, pelo menos é isso que os psicólogos nos dizem. O que significa que cada pessoa tem uma grande sensibilidade em relação ao seu próprio senso de valor pessoal e importância. Então, a sua autoestima, ou seja, o quanto você gosta e a forma como você se sente em relação a si mesmo, acaba sendo determinada em grande parte pela sua autoimagem, pela maneira como você se vê e pela maneira como você pensa sobre si mesmo. Logo, podemos considerar isso como 3 fatias de uma torta que se tocam entre si. Primeiro, a autoimagem é formada pela maneira como você se vê, e isso se determina pela forma como você anda, fala, se comporta e interage com os outros. A segunda parte se refere à maneira como você pensa que os outros te veem. Ou seja, se você acha que as outras pessoas gostam de você, te respeitam e te admiram, você consegue se ver de uma maneira positiva e acaba desfrutando de sentimentos mais elevados, como a autoestima e a autoimportância. Por fim, a terceira parte se trata da maneira como as pessoas realmente te veem e te tratam. Então, se você acredita que você é uma pessoa bem querida, mas alguém te trata de maneira rude ou desrespeitosa, isso pode ser um choque para sua autoimagem e pode diminuir sua autoestima. Por outro lado, se você se vê como uma pessoa comum e as pessoas que você encontra te valorizam e te consideram alguém de grande importância, isso pode ser um choque positivo na sua autoimagem, o que faz com que você goste cada vez mais de si mesmo e se valorize ainda mais. Então, quando você sente que as 3 partes da sua autoimagem se coincidem, é nesse momento que você se sente verdadeiramente feliz. E você busca essa harmonia através de amizades e relacionamentos com pessoas que fazem com que você se sinta confortável com a maneira como se vê e pensa sobre si mesmo. Além disso, quando você está na presença de pessoas que te tratam como alguém valioso e importante, isso te traz aquela grande sensação de autoestima, o que por consequência faz com que você se respeite mais e passe a gostar mais de si mesmo. Por exemplo, na escola, você sempre tirava notas melhores quando sentia que o professor gostava e se importava com você. E isso é algo que se repete no mundo corporativo também. Porque veja, talvez o maior motivador nesse ambiente seja alguma atitude de consideração por parte do chefe em relação ao funcionário. Ou seja, sempre que um funcionário sente que o chefe se importa com ele como pessoa, ao invés de apenas um funcionário, ele sente que tem mais valor e desempenha melhor o seu trabalho. Portanto, o segredo para construir e manter ótimas amizades e relacionamentos é simples. Basta praticar a lei do esforço indireto em cada interação que você tiver com outras pessoas.
E você faz isso saindo um pouco de si e das suas preocupações para tentar entender as outras pessoas, como elas estão se sentindo ou o que elas estão pensando. Em outras palavras, se você quiser ter um amigo, primeiro você precisa ser um amigo. Se você quiser que as pessoas gostem de você, primeiro você deve gostar delas. Se você quiser que as outras pessoas te respeitem, primeiro você deve respeitá-las. E se você quiser impressionar os outros, primeiro você deve se impressionar com eles. Assim, ao se aproximar das pessoas indiretamente, você atinge os aspectos mais profundos das necessidades presentes nos seus subconscientes. Essa necessidade mais profunda do subconsciente das pessoas é a necessidade de se sentir importante. Então, é como se fosse um espelho, porque como você também tem essa necessidade, toda vez que você pratica a lei do esforço indireto e se concentra em fazer com que as outras pessoas se sintam importantes, você reforça a imagem delas, aumenta a autoestima delas e faz com que elas se sintam bem com elas mesmas. E por consequência, você também acaba se sentindo da mesma forma em relação a si mesmo. Então, sempre que você diz ou faz algo para aumentar a autoestima de outra pessoa, você desencadeia um efeito bumerangue que faz com que a sua própria autoestima aumente ao mesmo tempo e na mesma medida. Mas veja, é necessário muito autocontrole e muita disciplina para superar a si mesmo. Por isso, ao invés de tentar fazer com que outras pessoas não apenas gostem, mas se impressionem com você, foque primeiro em gostar e se impressionar com elas primeiro. Então, já entendemos que a chave para se ter excelentes relacionamentos com os outros é fazer com que eles se sintam importantes. E que à medida em que você consegue fazer isso, começando pelos membros da sua família e depois se estendendo para seus amigos e colegas de trabalho, logo você se tornará uma das pessoas mais bem vistas nos seus círculos sociais. E uma boa forma de fazer com que isso aconteça é através de 7 hábitos que têm o poder de fazer com que as outras pessoas se sintam mais valorizadas e que são práticas simples que você pode aprender por meio da repetição. Primeiro hábito: aceite as pessoas como elas são. Um dos desejos mais profundos da natureza humana é ser aceito por outras pessoas sem julgamento, avaliação ou crítica, algo que os psicólogos chamam de consideração positiva incondicional. Isso ocorre quando você aceita a outra pessoa completamente, sem hesitações, exatamente como ela é. Porque veja bem, a maioria das pessoas é crítica e julgadora. Então ser aceito incondicionalmente por alguém de fora eleva a nossa autoestima, reforça a nossa autoimagem e nos faz nos sentir melhor com nós mesmos. Por exemplo, no filme O Diário de Bridget Jones, todo o foco da trama estava na descoberta de Bridget, onde ela encontra um homem que gosta dela exatamente como ela é. E isso foi considerado algo incrível, onde todos os seus amigos ficaram surpresos que alguém pudesse ter um relacionamento baseado na aceitação incondicional por outra pessoa. Porque quando você olha para outras pessoas e abre um sorriso genuíno, isso desperta uma sensação de alegria interior nelas, pois elas se sentem bem com aquela demonstração de afeto e isso acaba aumentando indiretamente a autoestima delas. Então, o ponto disso tudo é você deixar de pensar em si mesmo e na impressão que está causando nos outros e, ao invés disso, começar a pensar nos outros e na impressão que estão causando em você. Porque sorrir para as pessoas quando você as encontra ou dar um simples cumprimento, seja ao sair de casa ou ao chegar no trabalho, é um dos comportamentos mais poderosos para construir a autoestima e fortalecer relacionamentos. Pois um sorriso é algo que faz as pessoas sentirem emoções mais elevadas, como a autoimportância e a valorização. Segundo hábito: mostre sua gratidão pelos outros. Sempre que você aprecia algo que outra pessoa tenha dito ou feito, isso também eleva a autoestima dessa pessoa. E você consegue fazer isso desde pequenos gestos como acenos e sorrisos até entregar cartas e presentes. E como resultado, pela lei do esforço indireto, elas também acabarão gostando mais de você. Mas veja que ainda há uma maneira mais simples de expressar a sua gratidão, que é simplesmente dizendo obrigado, uma vez que essa palavra é muito valorizada em qualquer idioma e em qualquer lugar do mundo. Inclusive, aqui vai uma dica: se você quiser viajar para qualquer país do mundo, a primeira coisa que você precisa aprender são as palavras por favor e obrigado, porque o respeito e a gratidão são universais, e saber como expressá-los em qualquer lugar que você vá te ajuda a criar conexões genuínas.
Então, ao fazer isso, as pessoas sempre vão sorrir, se sentirem animadas e felizes simplesmente por estarem na sua presença. Terceiro hábito: seja agradável. As pessoas que são mais queridas e valorizadas em qualquer situação são aquelas que geralmente são agradáveis e positivas com os outros. Por outro lado, pessoas que vivem questionando, reclamando e discordando de tudo raramente são bem-vindas em qualquer lugar. Isso acontece porque quando você acena, sorri e concorda com outra pessoa quando ela está falando ou expressando uma opinião, isso faz com que ela se sinta inteligente, respeitada e valorizada. Logo, ao ser agradável com outra pessoa, mesmo que ela diga algo que você não concorde completamente, isso faz com que ela se sinta bem estando ali compartilhando algo com você. Por exemplo, no meu trabalho como palestrante profissional, eu acabo conhecendo milhares de pessoas a cada ano, e muitas vezes elas se aproximam de mim e expressam opiniões sobre assuntos nos quais eu geralmente estou bem informado, enquanto elas claramente não estão. E, inclusive, tem vezes que elas dizem coisas ridículas, que não são verdadeiras ou sequer fazem sentido. No entanto, em todos os casos, eu sorrio, concordo e faço questão de fazer perguntas e de ouvir tudo o que elas têm a dizer. E por conta disso, elas ainda saem sentindo que tiveram uma boa conversa com o palestrante e que eu provavelmente concordo com elas. Assim, elas saem satisfeitas, se sentindo importantes. E no fim das contas, isso não me custou nada. Quarto hábito: mostre sua admiração. O próximo ponto diz respeito ao fato de que as pessoas geralmente têm uma ligação emocional muito forte com as suas coisas, com as suas características e com as suas conquistas e realizações. Então, quando você demonstra sua admiração por alguma coisa de outra pessoa, isso também eleva o sentimento dela a ponto de deixá-la bem consigo mesma. Afinal, é como dizia Abraham Lincoln: todo mundo gosta de um elogio. Então, um dos caminhos possíveis é expressar sua admiração pela aparência das pessoas ou por coisas específicas das suas roupas. Por exemplo, os homens adoram ser elogiados quando você diz algo bom sobre suas gravatas ou seus sapatos. Já as mulheres gostam de ser elogiadas pelo seu cabelo ou por qualquer outro item ligado à sua aparência. E isso acontece porque as pessoas dedicam muito tempo se arrumando antes de sair. Logo, elas se sentem bem ao ver que estão sendo valorizadas por isso. Mas você também pode elogiar as características de uma pessoa, dizendo coisas como: você é muito persistente, por exemplo. Porque as pessoas dedicam uma vida inteira para desenvolver suas características e qualidades, especialmente as positivas, e elas se sentem lisonjeadas quando você percebe e elogia essas qualidades. E por fim, mais uma coisa que você pode fazer é elogiar as conquistas de uma pessoa, dizendo o quanto você admira a casa delas, o escritório, o negócio que elas construíram, ou ainda a posição que elas alcançaram nesse negócio. Quinto hábito: dê total atenção aos outros. Aqui talvez esteja a maneira mais poderosa de aumentar a autoestima de outra pessoa, que é ouvir atentamente quando ela fala. Esse ato por si só já é o suficiente para passar uma imagem extremamente positiva de você. E para te ajudar a fazer isso da melhor forma, aqui vão algumas dicas. Primeiro de tudo, faça perguntas e em seguida preste atenção a cada palavra das respostas. E quando a pessoa terminar de falar, faça outra pergunta, se inclinando atentamente para frente e ouvindo sem interromper. Faça isso como se o que a pessoa está dizendo fosse a coisa mais inteligente e mais interessante que você já ouviu. Isso porque quando as pessoas são ouvidas com atenção, seus cérebros liberam endorfinas, que como resultado faz com que elas se sintam bem com elas mesmas e faça sua autoestima aumentar. Além disso, elas acabam associando esse sentimento de felicidade a estar na sua presença. E a partir disso, elas também vão passar a gostar mais de você e a te considerar uma pessoa mais interessante e mais inteligente. Sexto hábito: nunca critique, condene ou reclame de qualquer coisa, seja diretamente ou indiretamente. Aqui vem um ponto de atenção. Nunca faça ou diga algo que diminua a autoestima de alguém ou que a faça se sentir menos importante ou com menos valor. Além disso, se recuse a fofocar ou falar mal sobre outras pessoas. E por fim, nunca diga algo sobre alguém que você não diria diretamente a ela, pois a crítica destrutiva é a força mais prejudicial em qualquer tipo de relacionamento humano. A crítica destrutiva tem o poder de diminuir a autoestima de uma pessoa, além de fazê-la se sentir irritada ou na defensiva e causar um sentimento ruim perante a pessoa que direciona esse tipo de crítica para ela.
Por isso, nunca reclame sobre pessoas ou situações que você não gosta, até porque o que melhor define as pessoas mais bem vistas em todos os campos é a palavra simpático. Porque veja bem, quando você pensa em um lugar que você gosta de frequentar ou em um restaurante que você gosta de visitar, você sempre pensa nas pessoas desse lugar como sendo simpáticas. Ou então, sempre que você recomenda ou indica alguém para outra pessoa, você sempre menciona que ela é uma pessoa simpática. Inclusive, nas vendas e nos negócios, as pessoas simpáticas são sempre as mais bem-sucedidas, pois as pessoas gostam de comprar delas a ponto de querer comprar novamente e, por fim, ainda as recomendam para os seus amigos. É praticamente um consenso que as pessoas gostam de estar perto de pessoas simpáticas e elas sempre esperam ansiosas para vê-las novamente. E isso acontece porque, quando perguntamos para as pessoas o que significa a palavra simpático, a resposta geralmente é que a pessoa é alegre. Portanto, quanto mais positivo e alegre você for, mais você será bem visto. E à medida que você desenvolver uma personalidade simpática, as pessoas naturalmente vão querer estar mais perto de você. 7º hábito: seja cortês, interessado e atencioso com todos que você encontra. De forma geral, essas três coisas, cortesia, interesse e atenção, formam um conjunto que absolutamente todo mundo gosta de receber de uma pessoa. Isso acontece porque quando você trata uma pessoa com cortesia, ela naturalmente se sente mais valorizada e importante. E sempre que você faz alguém se sentir assim, ela tenderá a te valorizar e respeitar ainda mais. E da mesma forma, ao demonstrar interesse com as coisas que estão acontecendo na vida de alguém, ela tende a se aproximar e gostar mais de você. Logo, quando uma pessoa enfrenta uma situação difícil e você demonstra interesse e compaixão, você toca o coração dela, se conecta com suas emoções e, como consequência, você se torna uma pessoa mais agradável de se ter por perto. Por fim, quando você se comporta como uma pessoa atenciosa e que realmente presta atenção no que os outros dizem, você se torna alguém que todos gostam de conversar. Então, para concluir, quando você encontrar pessoas pela primeira vez ou encontrá-las depois de um certo período, pergunte como elas estão e ouça atentamente as respostas, porque muitas vezes as pessoas vão compartilhar com você alguma preocupação ou algum problema que elas estão passando, e quando isso acontecer, pratique sua sensibilidade tratando esse problema ou dificuldade como se fosse algo muito importante para você. Dessa forma, logo você vai perceber que quando você age como se estivesse realmente preocupado e interessado em ajudar a resolver o problema dessas pessoas, você também começa a se sentir genuinamente tocado por elas. Então, resumindo tudo o que vimos até aqui, a regra para construir amizades duradouras e ótimos relacionamentos é simples. Basta que, daqui para frente, você tome atitudes para que, após as pessoas terem contato com você, elas saiam se sentindo muito melhores do que se sentiam antes de te encontrarem. E para isso, procure jeitos de elevar a autoestima delas, de reforçar sua autoimagem e de fazer com que elas se sintam importantes. Porque no fim das contas, tomar esse tipo de atitude também fará com que você se sinta igualmente importante e valorizado. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!